Bom dia, a nossa equipe ficou com o tema gestão escolar. A equipe é formada por mim, pela Glau, pelo Levi, pela Érica, pelo Edierton e pela Gabriele. E a gente vai começar aí com a Gabriele, a parte de concepções de organização e gestão escolar. Gabriele, pode começar? Olá, tudo bem? Bom, o que hoje estudamos, nominada gestão escolar, antigamente chamava-se de administração escolar, o que, por sua vez, era visada por uma concepção burocrática, funcionalista, equiparando a organização escolar com a organização empresarial. Nos anos 80, foi possível ver uma mudança devido à reforma curricular nos cursos de pedagogia e de licenciaturas, na qual passou a ser intitulada Organização do Trabalho Pedagógico ou somente Organização do Trabalho Escolar em muitos lugares. E, após isso, aderindo a aspectos críticos que eram facilmente ignorados pela visão capitalista. Ok? Até aí, pode mudar o slide, por favor. A partir daí, podemos destacar duas concepções, uma na ótica científico-racional e uma na ótica crítica, de caráter sociopolítico. Na primeira questão, a organização escolar é pautada como uma realidade objetiva, técnica, que funciona racionalmente, resultando nos maiores índices de eficácia e eficiência, segundo o autor João Carlos Libani. A estrutura organizacional, como hierarquia de funções, normas e regulamentos, centralização das decisões, pouca participação das pessoas que trabalham na organização e planos de ação feitos de cima para baixo é o que mais importa nesse modelo. Contudo, ele é o mais comum. Já na segunda ótica, trata a organização, trata a organização escolar como um sistema que agrega pessoas, destacando a interação entre elas e o contexto sociopolítico. A organização escolar é uma construção social edificada por professores, alunos, pais e integrantes da comunidade próxima. Agora, o Edierton, pode passar o slide? O Edierton vai falar um pouquinho das concepções. Olá, com base em, eu sou o Edgerton, eu vou falar um pouco sobre os três tipos de concepções sobre organização e gestão, que são a concepção técnico-científica, também chamada de funcionalista, a concepção democrático-participativa e a concepção autogestionária. Talvez eu dure mais tempo falando sobre a concepção técnico-científica, porque ela é a mais problemática dentre todas. Então, foram realizados vários estudos até hoje e a gente destaca esses três tipos de concepções. Lendo aqui o slide, a concepção técnico-científica baseia-se na hierarquia de cargos e funções, visando a racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços escolares. Ela segue princípios e métodos da administração empresarial. É aí que a gente encontra os problemas. Eu vou conceituar a administração. É um conceito, e eu vou usar como base o artigo A Educação, a Política e a Administração, de Vitor Henrique Paro. Ele conceitua dizendo que a administração é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados, e fins, assim, diversos. Aí, daí a gente pode falar em administração escolar, administração pública, administração privada, administração industrial. E aqui eu acho também importante falar que sempre é o diretor que responde em última instância para questões escolares. Isso é uma coisa que está na lei. No modelo de administração empresarial, por que é problemática?
porque ela retira a faculdade do indivíduo de pensar e de decidir sobre o seu trabalho. Ela tem objetivos antagônicos ao da educação, uma vez que a educação é democrática e transforma uma pessoa em sujeito na sociedade. Nesse modelo, a autoridade ela se restringe à obediência de comandos, ela é independente de vontades dos comandados. Não importa. Aí, ainda me baseando no artigo do Vitor, eu posso conceituar dois tipos de autoridade, uma que está tudo bem e outra que não. A autoridade democrática, né, em que existe sim autoridade, mas por que está tudo bem? Porque as partes envolvidas concordam, né, elas concordam com livre e elas têm livre consciência sobre a autoridade que está sendo exercida sobre elas. Então, por isso está tudo bem. Um outro tipo de autoridade se chama autoritarismo, então não tem nada de democracia. Ela, na verdade, ela é toda a negação da autoridade democrática. Né? E, infelizmente, ela predomina nas nossas escolas. Dentre outras características da concepção técnico-científica, eu posso falar a prescrição detalhada de funções, o poder centralizado no diretor, as relações de subordinação, o sistema de normas, regras, procedimentos burocráticos de controle de atividades, a comunicação é linear, né, sempre de baixo para cima, né, quem comanda para o comandado, e é dado uma maior importância às tarefas do que às pessoas. Pode passar. Na concepção autogestionária, a gente tem como definição que baseia-se na responsabilidade coletiva, com a ausência de uma direção centralizada e participação direta e por igual de todos os membros da instituição. Então, algumas características dela. A inter-relação importa mais do que as tarefas em si. A inter-relação entre as pessoas, as decisões são coletivas, então não existe mais um poder centralizado no diretor. Esse tipo de concepção elimina qualquer tipo de autoridade e poder, e eles têm um vínculo entre as formas de gestão interna e as de autogestão social. E, além disso, existem eleições e alternância de exercícios de funções, então é uma coisa bem mais democrática. E também tem a recusa de normas e sistemas de controle. Pode passar. Aí, por último, a gente tem a concepção democrático-participativa, que baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação do pessoal da escola, com decisões coletivas discutidas publicamente com cada membro assumindo sua parte no trabalho. Algumas características. Definição explícita de objetos sociopolíticos e pedagógicos, articulação entre a atividade de direção e a iniciativa e participação das pessoas dentro e de fora da escola. Então, a gente pode diferenciar bem a concepção democrático-participativa da autogestionária, porque da democrático-participativa importam não só as pessoas de dentro da escola, mas também as pessoas de fora que estão envolvidas com a escola. Então, também existe a gestão participativa. Dentre outras características, como a qualificação e competência profissional, a objetividade na organização e na gestão, com coleta de informações reais, o acompanhamento e a avaliação sistemática com finalidade pedagógica, e todos são dirigidos. É assim que funciona.
Essa concepção ela é influenciada por uma corrente teórica que entende a organização escolar como uma cultura. Ou seja, ela é constituída pelos seus próprios membros. Embora com relações solidárias, formas participativas, essa concepção também valoriza os elementos internos do processo organizacional, como o planejamento, a avaliação, as responsabilidades individuais, a gestão, etc. Pode passar. Acho que é isso que eu tinha que falar. Pronto. É bom destacar aqui um pouco que o artigo que a gente pegou para se basear no nosso trabalho fala que a ideia principal, a concepção principal que é adotada nesse artigo, no caso do Libânio, é a democrático participativa, né? Então, a partir desse momento do trabalho, pelo o que eu entendi, toda a organização é baseada no democrático participativo, porque o artigo está focado especialmente nessa concepção. Essa parte que a gente viu até agora funcionaria, então, como uma introdução, né? Explicar as concepções, e agora para a parte de estrutura organizacional, né? Glau, dá para entrar agora? Posso passar o teu? Pode sim. Bom dia. Pode deixar nessa parte aí, Jordan. Assim que eu entrar no organograma, aí tu passa, tá bom? Tá bom, pode. Olá, gente, eu sou a Glauciane, vou apresentar agora a estrutura organizacional de uma escola. Toda instituição escolar, ela precisa de uma estrutura de organização interna, que normalmente isso é previsto no regimento escolar ou em legislação específica, estadual ou municipal. Essa estrutura é que faz com que toda a escola funcione. E para que isso seja organizado, é disposto um organograma. E o que seria esse organograma, né? Ele é um gráfico de estrutura hierárquica de uma organização social complexa, da qual representa os elementos do grupo e as suas relações respectivas. Mas, claro, que isso tudo vai depender também do tipo de gestão adotada. Então, tudo depende da gestão que é adotada, como já estava falando, que aqui vai adotar a democrática, né? Jordan e a gente vai apresentar a vocês o organograma básico de escola. Então, que toda escola básico tem que ter, né? O conselho de escola, ele vai seguir as atribuições definidas no regimento escolar ou na legislação municipal estadual. Dependendo do estado, o conselho é eleito no início do ano. E sua função básica é democratizar as relações de poder. E isso é feito porque 50% do corpo é da escola e 50% dos usuários, que são representantes dos alunos, representantes dos pais e das pessoas da comunidade, né? E a direção. A direção, ela conta com o diretor, assistente de diretor e o auxílio do corpo de especialistas e de técnicos administrativos. O diretor, ele fica responsável pelo bom funcionamento da escola e coordena, organiza, gerencia todas as atribuições da escola, sempre atendendo às leis e determinações de órgãos responsáveis pelo ensino. Então, o chefe dele é o Estado ou município, né? E o sistema, e o diretor, ele tem um assistente. Esse assistente, ele, na condição de substituto, vai fazer as mesmas funções que o diretor, mas só mesmo em eventual falta de diretor. Aí, o próximo é o sistema técnico-administrativo. Eles são responsáveis pelas atividades meio da escola. Pode ir, amigo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Desculpa, nem tinha avisado. Fui falando e nem avisei. Estou aí no setor... Desculpa. O técnico administrativo. Eles são responsáveis, né, pelas atividades meio da escola. As funções objetivas e as funções da escola, né, como geral. A secretaria escolar, que está dentro do sistema técnico-administrativo, ela cuida da documentação, escrituração, correspondência da escola
e responde o atendimento ao público. E o setor técnico-administrativo fica responsável pelos serviços auxiliares, que são a zeladoria, vigilância, o atendimento ao público, como eu havia mencionado, e multimeios, que é a biblioteca, os laboratórios e a videoteca e o que mais tiver, dependendo da escola. Então, eles são responsáveis por tudo isso, o setor técnico-administrativo, né? Além de auxiliar também o diretor. É tudo, eles se interligam. Então, eles precisam um do outro para funcionar. Por isso que aí vai depender muito do tipo de gestão. Aqui a gente fala da gestão mais democrática, né? Pronto, é isso. Então, gente, agora eu vou falar sobre o setor pedagógico e as instituições auxiliares e o corpo docente, que são outras partes dessa estrutura organizacional da gestão escolar, né? Que faz parte desse organograma que a Glau citou aí. O setor pedagógico, a maioria deve ter noção mais ou menos do que né, que é uma das partes principais da escola, que seria o quê? Aquela parte em que tem o profissional especializado, né, da pedagogia, né? E aí, no artigo que a gente pegou como base do Libânio, ele fala disso, né, que é um setor ali em que é preciso ter um profissional que é especializado naquilo, é preciso ter uma especialização, uma formação, né? Se não for formação em pedagogia, uma especialização, um curso técnico voltado para a parte pedagógica, para exercer essa função, né? Esse setor, ele é composto geralmente pelo coordenador pedagógico, que chama, e a parte de orientação educacional, né? Coordenador pedagógico que, na verdade, coordenação pedagógica, né? E aí, dentro dessa coordenação pedagógica, a gente tem essa figura do coordenador pedagógico, que aí seria essa figura de alguém que tem aquele conhecimento ali sobre a pedagogia, sobre as questões pedagógicas, e ele tem uma função, o coordenador, primordial, que é o quê? Que é supervisionar, né? Supervisionar, assessorar, dar assistência aos professores, principalmente no que diz respeito às questões pedagógicas mesmo, de interação com alunos, né? Conflitos em sala de aula, organização das atividades diárias na escola. Então, o coordenador, ele costuma muito ter esse papel de supervisão, de supervisionar como que está funcionando, né, as atividades, a relação ali do professor com o aluno, supervisionar e assessorar, e também avaliar como que está funcionando essa interação do professor com os alunos, né, como é que está funcionando as questões de ensino, as atividades de ensino. Eu tive alguma experiência com estágio na escola e era realmente muito assim, um coordenador, ele ficava com essa questão de estar sempre ali, tanto que o coordenador, ele aparece muito ali, né, no corredor, que está sempre ali organizando para ver como é que está a sala, dá uma assistência aqui, em outro momento ali, aos professores, para deixar tudo organizadinho, né? O coordenador, na verdade, ele assume diversos papéis, assim como professor, né? E também tem uma questão de relação com os pais, né? Porque a escola, ela precisa de um guia, né? Um meio aí para haver essa comunicação entre ela e os pais. Então, o coordenador, muitas vezes, ele assume esse papel de estabelecer essa comunicação com os pais e com a comunidade no geral, né? Porque eu acho que quando o Libânio fala de comunidade no geral, essa comunidade é a sociedade em si, né? Como a escola vai se mostrar para o grupo do todo, não só os pais, mas para todo mundo, quais são as propostas dela, né? Então, a coordenação, o coordenador, ele tem muito esse papel. Então, ele tem esse papel também de mostrar o projeto curricular, pedagógico da escola, o que a escola gosta de focar no currículo dela, o que a escola gosta de falar, né? Como que a escola vai estabelecer aí a sua forma de ensino, né? E
Então, em algumas escolas, é válido ressaltar isso, o coordenador, ele acaba sendo a coordenação, aliás, ela acaba sendo restringida a algumas disciplinas, né? Da especialização ali do coordenador. Então, algumas escolas, elas têm, por exemplo, coordenação de português, coordenação de matemática, coordenação de geografia, e algumas outras escolas já vai ter uma coordenação só, que vai abranger todas as matérias, todas as disciplinas, né? E aí, dentro aí dessa questão do setor pedagógico, a gente tem outras duas partes, que também são muito importantes, que é o do orientador educacional, né, a orientação educacional, e o conselho de classe, que geralmente são coisas que a gente não escuta falar tanto, não costuma discutir tanto sobre, né, tem muitas escolas, inclusive, que não tem orientador educacional, não tem a orientação educacional. E pelo que eu entendi, a orientação educacional ela seria algo mais restringido a um acompanhamento dos alunos, né? Então, eu acho que, comparando aí com a coordenação, o que eu entendi é que o orientador, ele vai acompanhar o processo dos alunos, né? A parte educacional de acompanhar os alunos e também a relação com os pais. Mas, pelo que eu percebo, é algo mais, assim, restrito, mais específico, né? E aí tem um conselho de classe. E o que seria esse conselho de classe? O conselho de classe é uma parte deliberativa, certo? O que seria esse deliberativo? Grupo de pessoas da escola, né? A parte da direção, os docentes e a coordenação se juntam para tomar decisões no que diz respeito ao aproveitamento dos alunos, né, o rendimento deles, avaliações, né, então tem também um papel muito de prevenção, né, e no sentido de se juntarem para tomar decisões para prevenir alguns problemas, né, e é muito voltado também para a avaliação dos alunos. Eu, na minha experiência, eu lembro em escolar, né, na minha vida escolar, eu lembro muito do conselho de classe como aquilo que vai julgar no final do ano se você vai passar de ano ou não. Então, tem muito isso nas escolas, né? De você chegar no final do ano, não sabe se vai passar, está muito apertado, falta aí 0, alguma coisa. O conselho de classe costuma tomar essas decisões. E aí, no decorrer do tempo, que os alunos, o que aquele aluno fez no decorrer do ano, será que ele merece passar? Então, tem muito esse papel de decisão, de refletir, de consultar alguma coisa para chegar a alguma decisão, geralmente relacionada à questão de rendimento do aluno, avaliação dele, né? Uma parte da escola que funciona muito para garantir, digamos assim, um serviço educacional de qualidade, né? Tem muito esse teor, acredito. E além do setor pedagógico, a gente tem as instituições auxiliares, né? Muitas escolas não têm, na verdade. Eu conheço muitas escolas que não têm, mas existem. É porque, até como a Glau estava falando aqui, tudo depende muito das leis estaduais, né? Das leis municipais, de como o que aquela escola vai adotar, né? Tudo depende muito disso, como a própria organização da escola, né? Que cada escola tem um seu estilo um pouco particular. Mas é bom também falar isso aqui, que o que a gente está dizendo é uma estrutura básica. A gente está falando de uma estrutura básica em que a maioria das escolas, talvez não a maioria, mas que muitas das escolas seguem, costuma ter um padrão. Isso aqui seria o padrão, né? E aí essas instituições auxiliares, né, a APM, o Grêmio Estudantil e a Caixa Escolar. A APM, que é a Associação de Pais e Mestres, é uma associação de apoio, né? De ajuda ali nas funções da escola.
ela geralmente tem um papel muito voltado para a educação, né, mas também de outros tipos de atividades culturais, sociais, cívicas. Então, assim, é muito voltado para fazer atividades, para dar um apoio, estrutura nesses quesitos, né? E ela é formada, como o próprio nome diz, por pais e mestres e também pelo setor técnico-administrativo. Em alguns casos, alunos com mais de 18 anos também assumem algumas responsabilidades na APM, que é a Associação de Pais e Mestres. Inclusive, vou dar um exemplo, na escola que eu estudava, a APM, ela ajudava muito com questão de farda, de fardamento, né? Eles tinham lá um lugar onde eles guardavam fardamentos para caso acontecesse algum problema, algum acidente, tinha lá uma farda, uma camisa guardada, ou eles ajudavam com livros usados para quem não estava podendo comprar, para pagar, então eles tinham uns livros lá que eles vendiam por mais barato para os alunos, às vezes davam mesmo, organizavam atividades, né? Eles costumam organizar muitas atividades culturais, né? Ou com objetivos mais voltados para a educação em si mesmo, né? E aí a gente chega no Grêmio Estudantil. O que é o Grêmio Estudantil? O Grêmio Estudantil é aquela parte em que os alunos que vão ter a voz, né? É aquela parte da escola que os alunos vão poder botar o que eles querem, o que eles decidem, né? Então, é a voz do aluno ali na escola, né? Aquele grupo que vai ali representar os pensamentos, as decisões, o que os alunos desejam. E também tem um fim ali muito de questões educacionais, culturais, cívicas e sociais, mais uma vez, assim como associação de pais e mestres, né? Mas é mais voltado aí para os alunos em si. São eles que organizam isso aí nesse caso, né? E é bom falar também que existe uma lei federal que ela assegura essas instituições a terem uma certa autonomia, né? Porque elas funcionam em parceria com a escola, mas elas não devem ser submetidas às escolhas da Secretaria de Educação, né, do Estado, não deve ser submetido apenas aos desejos da direção, porque essas instituições elas têm que ter uma certa autonomia, uma direção própria a seguir. Todas as três, no caso, né? E aí vem a caixa escolar. A caixa escolar é algo muito novo para mim. Quando eu li, eu nunca ouvi falar, mas tem também a caixa escolar. Só que ela é muito voltada para uma questão de um apoio mesmo, assim, acho até relacionado a questões financeiras, para ajudar o aluno a ter uma educação melhor, no sentido de no que precisar com relação a dinheiro, né? Em muitos casos, tem até uma ajuda relacionada à saúde, à questão odontológica, né? É uma parte ali da escola para ajudar, de assistência mesmo, assim, no que diz respeito a essa parte, assim, mais financeira, né? Para aqueles alunos que por algum motivo, não tem como comprar algum material, alguma coisa, ou não tem algumas coisas básicas, e aí a Caixa Escolar fica com esse papel aí de ajudar esses alunos, né? E aqui a gente chega finalmente no corpo docente, que é o coração aí da escola, eu acredito, que são os nossos professores, né? E qual a função básica do corpo docente, do grupo de professores? O ensino, né? Os professores são aqueles que estão lá todo dia na sala de aula, no contato direto com os alunos, educando, né? Ensinando. Então, é ali o coração mesmo da escola. E aí, nesse caso, falando aqui as funções dos professores, a gente perpassa aí por tudo, praticamente, que a gente falou aqui de estrutura organizacional, porque o professor ele está sempre trabalhando ali um pouco em cada um,
né? Ele vai estar relacionado à associação de pais e mestres, ele vai estar relacionado à caixa escolar, vai ter uma ligação com o Grêmio Estudantil, vai ter uma ligação com o setor pedagógico, inclusive em algumas escolas não tem nem um setor, assim, um coordenador, uma coordenação pedagógica. Muitas vezes os próprios professores fazem essa função também, né? Então, assim, o professor vai perpassar por tudo isso, né, essas atividades. Tem uma parte muito específica também do professor, um papel muito forte dele, que é no sentido de planejamento. Planejar o ano, planejar como vai ser feito ali os materiais, o que vai ser estudado ao longo do ano, a partir do planejamento do ensino mesmo, fica muito com os professores, né? Eles também têm um papel muito forte na elaboração ali do projeto pedagógico curricular da escola, né? O que seria isso? Eu acredito que seja o em que a escola vai se apoiar para fazer os seus trabalhos de pedagógicos de ensino, né? Em base em que ideologia, em que pensamento, de que forma a escola vai fazer o seu projeto pedagógico, vai fazer ali o seu trabalho, né? Então, os professores têm muito esse papel também, né? E também aquela questão da relação com os pais, porque os professores, eles precisam estar nas reuniões escolares, perdão. São eles que vão também conversar com os pais, né, com relação à avaliação. Eles elaboram as avaliações, eles vão falar sobre a interpretação das avaliações, questão de nota, conversar com os pais, as reuniões, tudo isso o professor vai fazer parte também. Então, tudo isso também faz parte do papel do professor. Eu termino por aqui. Eu acho que a gente já pode ir para os elementos constitutivos do sistema de organização e gestão da escola. Pronto. Boa tarde, gente. Boa tarde, não. Bom dia, né? Que vocês não estão vendo isso aqui de dia, a gente está gravando à tarde, ou hoje, enfim. Meu nome é Levi e eu vou falar um pouco mais sobre os elementos constitutivos do sistema de organização e gestão escolar. Bom, como a gente já passou pelo debate aí a respeito das concepções da organização, gestão escolar e da estrutura organizacional, né, da escola, agora, por fim, nós vamos discutir um pouco como é que a comunidade escolar ela pode se organizar, como é que ela pode atuar em conjunto para tomar decisões, digamos assim. E qualquer projeto político-pedagógico, ele precisa contar com a colaboração de diversos sujeitos da comunidade escolar, né? E existem diversas formas de pensar sobre como essa organização ela pode acontecer. E é exatamente sobre isso que a gente vai pensar um pouco aqui nesse momento. Então, o pensamento sobre a gestão escolar, assim como a gestão de qualquer organização na sociedade contemporânea, ela precisa reconhecer e ler criticamente as teorias de administração que tomaram para si a tarefa de sistematizar um conhecimento sobre essa temática, né? E essa teoria, ela não é de hoje, ela é do século XX, no contexto da Revolução Industrial e também do estabelecimento dos estados modernos, né, para pensar como organizar e como administrar as novas grandes empresas que começaram a surgir com o desenvolvimento, né, tanto industrial como organizacional, enfim. E também para organizar o que poderia se considerar hoje como a burocracia estatal, enfim, as empresas. Então, as organizações públicas e privadas, durante o século XX, elas passam a cumprir um papel importante, né, de agentes sociais, a ponto de alguns teóricos afirmarem que eles viviam hoje assim, naquela época, né, numa sociedade das organizações. E existe até uma área específica da sociologia que é chamada de sociologia das organizações, que nasce justamente do reconhecimento da importância dessas entidades na sociedade moderna. E existe até uma polêmica bastante aparente entre o uso do termo administração escolar e do termo organização escolar.
o Carlos Líbano, que foi o autor que a gente usou como referência para essa apresentação, ele defende o uso do termo organização como mais apropriado, né? Já que o termo administração, ele é mais utilizado para essas unidades sociais que existem para alcançar determinados objetivos, né? Então, o termo administração ele ficou muito mais voltado a um tipo de gestão burocrática e tecnicista, digamos assim. Então, de fato, a organização e a gestão, ela se refere aos meios de realização do trabalho escolar, né? Como assim? Ela se refere à racionalização do trabalho e à coordenação do esforço coletivo do pessoal que atua na escola, né? Envolvendo tanto aspectos e materiais, né? Os conhecimentos e as qualificações práticas do educador, as relações humanas interacionais, o planejamento, a administração, enfim, a avaliação do trabalhador escolar, entre outros, né? E tudo isso em função de atingir os objetivos em comum da comunidade escolar. Ou seja, como toda instituição, as escolas elas buscam resultados, o que implica diretamente numa ação racional, curada e coordenada, né? Então, por isso, ela é uma atividade coletiva e não depende só das capacidades e das responsabilidades individuais do corpo escolar, né? Mais de objetivos comuns e compartilhados por todos ali da escola. E o processo de organização educacional, ele acaba dispondo de elementos constitutivos, que são verdadeiramente instrumentos, né, da ação de mobilizar ali a escola com o objetivo de atingir metas, digamos assim, escolares, todas as escolas. E esses elementos, eles são divididos em 5. O primeiro, que é o de planejamento, né? Eu acho que pode... Ah, não, já tá. O primeiro, que é de planejamento, que ele é um processo de explicitação, né, de objetivos e antecipação de decisões para orientar a instituição, prevendo o que se deve fazer para atingir. Então, tipo, a escola ela precisa se planejar para que se atinja um objetivo. E o segundo, de organização, que é a atividade através do qual se dá a racionalização dos recursos, né, criados e viabilizados pelas condições e modos para realizar o que foi planejado. Então, a gente planeja e depois organiza para que depois seja feito a direção, a coordenação, enfim. Agora eu vou passar para a Francisca, que ela vai falar um pouco mais sobre as outras 3. Olá, bom dia, eu sou a Francisca e eu fiquei com os últimos 3 constitutivos, que é a direção e coordenação, a formação continuada e a avaliação. A direção e a coordenação, segundo Libânio, é a atividade de coordenação do esforço coletivo do pessoal da escola. Como ele disse anteriormente, não é um processo individual, é um processo coletivo. O diretor sozinho, ele não é capaz de gerir a escola, ele necessita do auxílio dos demais membros da secretaria e da coordenação, conjuntamente com a colaboração dos alunos e também dos pais e da comunidade, para tudo isso contribuir para que vigore uma democracia no ambiente escolar. O gestor escolar, ele é responsável, pode-se dizer, por 3 pontos. Ele é responsável pelos recursos, ele observa os recursos financeiros, materiais, de consumo tecnológico e pedagógico da escola. Ele também é responsável pelos processos, pelas formas como as coisas são feitas dentro da escola, de que maneira elas são apresentadas, se está dando certo alguma coisa, se não está funcionando algum plano que aconteceu, ou alguma obra que está sendo feita, ele sempre está lá fiscalizando para ver se está tudo certo. E a parte, acho que principal, que ele é responsável, são pelas pessoas. Ele é aquele que faz a integração entre os professores e os alunos, que dá apoio aos professores, que supervisiona o que está acontecendo entre as relações entre professores e alunos. Ele assessora e ele motiva
os discentes e os docentes. Juntamente com o gestor escolar, temos o gestor pedagógico, nesse ponto de direção e coordenação. Ele é responsável também por 3 pontos, que um deles é o currículo. Ele é responsável pelo projeto político-pedagógico da escola, ele que observa o que precisa estar dentro do projeto, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, o que precisa ser integrado, o que não precisa, e ele estabelece as competências para que isso dê certo. Ele também é responsável pela ação docente, entre a relação dos professores e dos alunos, a efetividade dos professores, a mediação e a concepção e a avaliação da aprendizagem. Tudo que acontece nas avaliações, nos projetos, nos planejamentos, ele observa para ver o que tem que melhorar, o que não tem, para poder produzir um plano pedagógico que dê para organizar aquilo de maneira satisfatória para ambos, professor e aluno. Ele também fiscaliza os resultados, os dados avulsos, os indicadores, os avalios institucionais e as medidas para evoluir o ensino na escola e as atitudes. A coordenação avalia o desempenho dos alunos e dos professores, observa quais práticas foram eficazes, quais devem ser corrigidas, observa com métodos os professores e ensina como isso reflete no ensino dos alunos. Investe em um bom plano de formação para os professores. Ele é responsável por todas essas partes, pode-se resumir. Agora, a parte de formação continuada, segundo Libânio, são as ações de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da escola para que realizem com competência suas tarefas e se desenvolvam pessoal e profissionalmente. Essa formação continuada, ela vem da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que está presente no Plano Político-Pedagógico das Escolas, que é o PPP. Primeiramente, se inicia com a formação inicial, que é a formação do professor, a graduação, normalmente. Depois, dentro dessa graduação, ao exercer sua profissão, temos a formação continuada, que é o aprimoramento do professor dentro do ambiente escolar e as qualificações em pontos que exige dele. É um processo permanente de aprendizagem dos saberes necessários à atividade profissional, realizada após a formação inicial. Ela aproveita a formação do professor, levando em conta as experiências anteriores dele e se baseia nelas para poder aperfeiçoá-lo dentro daquele ambiente. E associa a teoria com a prática. A avaliação, segundo Libânio, é a comprovação e a avaliação do funcionamento da escola. Ela avalia se as práticas de ensino estão sendo bem desenvolvidas. Após observar como os alunos reagem ao planejamento, aos planos feitos, às aulas, como eles se saem, isso é analisado, todo esse material, e é feito um peso sobre como isso está afetando os alunos, se eles estão aprendendo, se eles não estão, e aí cria-se uma espécie de medida chegando numa conclusão para saber se está tudo indo bem ou não, se precisa melhorar alguma coisa, se a escola está funcionando bem, se está atingindo os pontos que devem atingir. Também são coisas que são baseadas naquelas provas que tem, Prova Brasil, o IDEB, essas provas. E aí ela é importante para que sirva o acompanhamento e desenvolvimento do educando. Também ela serve para desenvolver aquele educador, se o que ele passa para os alunos está dando certo ou não está, o que tem necessidade, quais são as deficiências que ele precisa melhorar para poder atingir uma boa pontuação na avaliação. Enfim, é isto. Então, aqui a gente colocou as referências também, né? Que são os 2 artigos que a gente pegou como base, um do Vitor Paro e outro do Carlos Libânio. Mas antes de finalizar totalmente, eu queria mostrar um vídeo, vou tentar passar aqui, que eu acho que fala bastante sobre o que a gente falou
agora aqui na nossa apresentação, né? E esse vídeo, só um minuto. Esse vídeo, ele é do próprio Vitor Paro, né? Autor de um desses artigos, ele fala um pouco sobre essa questão da escola democrática, né? Aí eu retomo aqui o que a gente já falou sobre essa questão da visão democrática ali, essa concepção democrática da gestão escolar. E eu acho que esse vídeo ele fala muito sobre isso, ele acrescenta muito às nossas discussões aqui. Então eu vou colocar ele para a gente dar uma olhada. Se a afirmação do ser humano é uma afirmação política, nesse sentido, veja, político aqui não se identifica com o conceito do senso comum, política partidária ou a política de nós contra os outros. Nós estamos falando em política no sentido de convivência entre sujeitos. Essa convivência entre sujeitos, ela pode ser de uma forma autoritária, que é o autoritarismo, e ela pode ser de uma forma democrática, que é a democracia. A democracia, então, é muito mais do que simplesmente ter eleições, muito mais do que simplesmente a voz do povo. É tudo isso. Mas ela, em essência, como fundamento de princípio, a democracia envolve a convivência entre sujeitos que se afirmam como tais. Então, veja, esta base já nos dá condições para examinar com rigor tudo que diz respeito ao funcionamento dos órgãos coletivos, das instâncias coletivas. Por quê? A educação só se faz se ela for democrática. Se a criança só aprende se quiser, a primeira coisa que você tem que fazer é propiciar condições para que ela queira, senão não adianta, não tem educação. Percebe? Propiciar condições para que ela queira é uma ação dialógica, democrática, por isso arriscada. Você não tem certeza que ela vai querer. Você tem que correr o risco dela não querer. Percebe? Esta é a condição da democracia, que as pessoas às vezes não entendem. Por isso, o papel da escola não é levar conhecimento, simplesmente, ou mesmo levar cultura. O papel principal da escola é propiciar condições para que o aluno aprenda. E, claro, apresentando a cultura para que ele se aproprie dela. Então, veja, se esse é o fundamento da escola, como pode ser o fundamento das ações coletivas na escola? Primeiro, não podemos esquecer nunca, o mais importante da democracia na escola não se faz nesses colegiados, não se faz na relação do professor com o aluno, do professor com o diretor. O mais importante, aquilo que deve orientar tudo, senão não adianta administração nenhuma, é uma relação entre o educador, o educando, que precisa necessariamente ser uma relação de respeito à subjetividade do aluno. E o aluno, como sujeito, respeitando a subjetividade do professor. Isso é que fundamenta. Para que isso se fundamente, nós precisamos de uma série de atividades, uma série de medidas, uma série de disposições dentro da escola. Uma delas é que exista a participação de todos os envolvidos. Porque nós estamos falando de democracia, nós estamos falando de direito à apropriação da cultura. Então, o conselho de escola, o conselho de classe, as reuniões de pais, as associações de pais e mestres, onde elas existem, elas têm que se pautar por relações que não sejam compatíveis com essas. Então não dá para pensar que você está numa instituição cujo paradigma é a democracia, para que a criança se aproprie livremente do saber. Você não pode, por exemplo, pautar as outras atividades dos professores, dos funcionários e de pais, por exemplo, ali dentro, por relações que neguem isso. O primeiro aspecto que tem que se pensar, a primeira ação, o primeiro fator que determina o bom ou mau funcionamento dos colegiados, ou melhor ainda, das instâncias coletivas, e aí eu estou falando do conselho de escola ou conselho escolar, estou falando da associação de pais e mestres, da associação de pais e professores, como se chama em alguns lugares, estou falando do conselho de classe, estou falando das próprias reuniões, assembleias que se façam na escola.
Quando eu falo em participação coletiva, não precisa sempre ser uma participação institucionalizada ou organizada. A participação, por exemplo, dos pais nas reuniões que eles têm na escola, com os professores, para devolver notas ou para passar avaliações, etc., estão também nesse rol de instâncias coletivas de participação. Então, o mais importante nesse caso é saber qual o objetivo da escola. Então, o que a gente observa aí? A gente observa que o Vitor, ele fala sobre a questão dessa concepção democrática, ele fala muito sobre a ideia de subjetividade, né? De pensar nas particularidades de cada um, né? Ele fala muito sobre isso, sobre essa questão do ensino da gestão, dando isso como um foco, né? E aí a gente vê que ele cita muito algumas partes da escola que a gente falou aqui, da estrutura organizacional, fala do conselho de classe, fala da importância, da ligação disso tudo, e coloca aí essa base, como base para o funcionamento, a forma como vai levar essas estruturas dentro das escolas, ele coloca como se fosse importante fazer essa gestão pensando na subjetividade, nas particularidades das pessoas, nas relações, né, se preocupar com isso. Essa é a ideia da concepção democrática, que é o que a gente acredita e é o que a gente trouxe aqui no nosso trabalho para vocês, ok? A gente vai terminar por aqui. Um grande abraço a todos.